Quantos aqui já não foram enganados por alguma venda? Você achou que só teria alegria com aquele produto? Se você está assistindo esse vídeo, tenho certeza que você foi chamado por Deus para ser um leão na fé, alguém que vai andar com Deus e vai ser semelhante ao leão da tribo de Judá. No último vídeo nós falamos sobre um produto de venda, não é? Um produto da salvação, vida plena. Jesus prometeu nos dar e Ele nos oferece isso. As pessoas não costumam mostrar os defeitos, os problemas ou possíveis problemas, os gastos, muitas vezes, que virão por conta de algum produto que você adquiriu. Por exemplo, um carro, às vezes as pessoas não dizem quanto vai ser o valor da manutenção, quanto que você vai ter que pagar de PVA, nem do seu seguro. As pessoas não te informam muitas vezes essas dores que nós temos no nosso bolso. Na verdade, apenas mostram a parte boa do negócio, a parte prazerosa. Pois é, Jesus não fez isso. Pelo contrário, Ele foi muito claro. Ele nos falou as aflições que passaríamos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Ele não falou: olha, eu vou te dar vida e vai ser um mar de rosas, agora será somente sombra e água fresca. Não, muito pelo contrário. Ele falou que teríamos aflições, mas a própria palavra de Deus nos mostra que nenhuma aflição ou provação que nós passaremos ou passaríamos seria maior do que aquilo que a gente possa suportar, ou do que a gente possa suportar. Deus é fiel e Ele não permitirá. Pelo contrário, a Bíblia fala que juntamente com a provação, Ele nos dará o livramento. Que promessa maravilhosa, não é? Bom, o apóstolo Paulo, ele era um seguidor de Cristo, na verdade, um imitador de Jesus. E ele mesmo falou: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele disse: olha, eu passei por várias aflições, passei por chicotadas, passei por apedrejamento, naufrágios, e não foi apenas uma vez, não, algumas vezes. Inclusive, no seu apedrejamento, ele foi dado como morto. Alguns estudiosos da palavra dizem até mesmo que ele morreu de fato, e foi naquele momento que ele foi arrebatado aos céus. Bom, o apóstolo Paulo, ele sofreu, mas ele venceu. Jesus, lá em Apocalipse, ele diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que nós aprendemos, portanto? Nós aprendemos que vale a pena permanecer, vale a pena ser fiel até o fim, vale a pena receber a coroa da vida. Paulo, no final da sua vida, ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero incentivar você, querido, que está se tornando aí um discípulo leão, né? Uma pessoa semelhante ao leão da tribo de Judá, a você permanecer firme na fé. Não desista. No mundo nós vamos passar aflições. Ele nos prometeu vida e vida em abundância. Mas eu quero dizer para você que há um princípio estabelecido por Deus da semeadura e da colheita. Não tem como a gente conquistar o bônus da recompensa. Lógico que a nossa salvação já está garantida pelo sangue de Jesus. Nossa salvação foi garantida quando Ele morreu por nós. Mas haverá diferentes tipos de recompensas. Está escrito isso na palavra. A Bíblia fala que Deus nos retribuirá, cada um conforme suas obras. Você já parou para pensar nisso? E o Evangelho, de fato, ele exige de nós renúncias diárias, renúncias ao nosso próprio eu, ao nosso egoísmo. Dizer não à própria carne não é coisa simples ou fácil. O apóstolo Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo. Porém, ele não parou, ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele quem nos dá a graça, a força, o poder para dizer não ao pecado, para vencer, para crescer. Esse é um processo chamado de santificação. Por isso, querido, eu quero incentivar você a ser fiel até o fim. Quero incentivar você a crescer. E quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você olhar para a palavra de Deus e se inspirar
naquilo que Jesus fez e também seus discípulos, principalmente o apóstolo Paulo, que tanto nos mostra em suas cartas, foi o maior escritor do Novo Testamento, tirando Lucas, em termos de número de palavras, mas o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, foi o apóstolo que mais plantou igrejas e que mais sofreu por amor ao Evangelho. O próprio Senhor Jesus disse que o apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus e que ele veria o quanto valeria a pena sofrer em prol do Evangelho. E ele passou por isso. Mas o apóstolo Paulo, ele teve a capacidade para passar por isso. Tanto que ele experimentou revelações que ele mesmo disse: eu não consigo nem passar para vocês, eu não posso nem passar para vocês as revelações que ele recebeu quando foi arrebatado aos céus. O que nós entendemos é que quanto mais intimidade nós temos de Deus, mais nós devemos buscar por ela e até mesmo sofrer por conta dessas revelações que nos serão dadas. Como o próprio Senhor Jesus disse, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Se você quer ser uma pessoa que tem muita intimidade com Deus, muita revelação do Senhor, mas não quer passar por provas, não quer passar por lutas, não quer passar por problemas, situações difíceis, querido, então vai ser muito difícil você alcançar esse nível de revelação que Deus tem preparado para cada um de nós, sim. Mas eu quero desafiar você a ir de encontro a João 15, onde Jesus ele diz para permanecermos nele. E quando nós permanecermos nele, nós daremos muitos frutos. Jesus também disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus foi a principal semente. Como eu acabei de dizer aqui, um princípio da semeadura e da colheita, ele foi o grande princípio estabelecido por Deus. Deus semeou a semente preciosa da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós hoje vivêssemos uma vida plena, para que nós hoje tenhamos vida em abundância e vida eterna com Deus. Mas ao mesmo tempo, essa semente, ela não ficou morta, ela ressuscitou. Saiba que toda semente que nós lançamos no reino dos céus, essa semente também será colhida. Ela vai ressurgir. Muito interessante esse princípio da palavra de Deus. Nós vemos isso acontecendo na vida do próprio Senhor Jesus e que assim seja na sua vida também, que você possa provar momentos de colheita sobrenaturais, colheitas quando você semear e você vai rever essa semente em suas mãos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Portanto, querido, seja fiel a Deus, não tenha medo de semear, não tenha medo de sacrificar, não tenha medo de renunciar. Você vai colher e vale muito a pena, sabe por quê? Porque nós não colhemos na mesma proporção que nós semeamos. A Bíblia diz que nós colheremos 30, 60, até 100 vezes mais. Então, as sementes, muitas vezes, uma pequena prova que nós passamos, Paulo ele falou, isso não tem como comparar com a grandeza daquilo que nós vamos receber, inclusive na vida eterna. Então, seja fiel até a morte e Deus te dará a coroa da vida. Quero incentivar você, principalmente que está passando tempos difíceis, a permanecer firme, porque isso tem prazo de validade. Isso vai acabar, isso tem um fim, já está escrito. Lá na frente, a colheita, a vitória é certa. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, permaneça firme, saiba que haverá sim situações difíceis, haverá sim aflições, mas eu quero dizer para você hoje, tenha bom ânimo. Mesma palavra que Jesus deu para cada um de nós, tenha bom ânimo, tenha força, tenha alegria, tenha esperança. Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. Que o amor de Jesus seja com você, a paz dele inunde o seu coração e que o poder do Espírito Santo seja com você, te ajudando nesses tempos difíceis para você, de fato, vencer. Lá na frente, você vai dar graças a Deus, olhando para trás e vendo o quanto você cresceu. Eu quero também finalizar dizendo que Ele nunca vai te desamparar nesse momento. Deus nunca vai te abandonar. Ele estará com você. Caso você não tenha visto o último vídeo, quero convidar você a ir lá no segundo episódio dessa jornada que estamos fazendo para discipular leões. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, comentar se você gostou desse vídeo. E se você não me acompanha ainda lá no Instagram, quero incentivar você
a entrar no perfil Ricardo SC Leão. Está aí no vídeo e eu tenho certeza que você também será muito abençoado ali. A gente coloca algumas palavras mais rápidas, né, por conta do Instagram. Essa plataforma do YouTube é para vídeos mais compridos, para realmente discipular leões. Deus abençoe você.